Olá, eu tenho uma pergunta para você no dia de hoje. E aí, venceu? Tá confiante? Venceu uma batalha? Ganhou confiança? Isso é muito bom. É muito bom quando nós vencemos os desafios. É muito bom quando a gente alcança os resultados que estávamos buscando. Mas a palavra do Senhor sempre diz: vigiai e orai. E eu quero trazer para exemplificar sobre isso a palavra do Senhor que está no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: Amazias matou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá na guerra, dando-lhe o nome de Joqutel, que ela conserva até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Só até aqui, amados. Aqui o rei Amazias, ele acabara de assumir o reino, venceu uma batalha contra os edomitas, que eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Este povo se tornou inimigo do povo judeu, do povo de Israel. E aqui Amazias tinha acabado de assumir o reino. A palavra do Senhor diz que ele manteve-se reto aos caminhos do Senhor, mas não como Davi, porque ele não tinha eliminado os altares onde aquele povo, o povo de Judá, fazia os seus sacrifícios. Ele não conseguiu eliminar aqueles altares, apesar de ter caminhado reto aos olhos do Senhor. E aqui ele venceu esta batalha contra os edomitas. E quando a gente vence lutas, quando a gente conquista, quando a gente vence desafios, supera os desafios, isso traz muita satisfação e nos impulsiona a buscar novos desafios, a ir mais longe. Mas aqui, será que Amazias tinha necessidade de ir desafiar o rei de Israel? Quando deveria se unir, se eram os dois povos escolhidos por Deus? Quando a gente ganha confiança, é bom, mas nunca podemos esquecer que a nossa confiança principal tem que estar em Deus. O rei de Israel o avisou: olha, não lute comigo, você venceu aí um povo pequeno. Não é porque você venceu uma batalha que vencerá outra. Mas Amazias não quis ouvir. Continuou provocando o rei de Israel, até que ele encontrou aquilo que ele não estava buscando, porque ele estava iludido pela sua própria força. Se nós olharmos para as nossas realidades, quando você consegue vencer um pecado, quando você consegue superar um desafio, não vá mexer com o que está quieto. Venceu uma batalha, venceu um pecado, parabéns, Deus o abençoe por isso. Mas isso não quer dizer que nós podemos desafiar o inimigo, que nós podemos desafiar o que acontece no mundo. A palavra do Senhor diz que a nossa batalha não é contra a carne, mas contra os principados e potestades do mal. E nós sabemos também que contra o pecado a gente não luta, a gente foge buscando o Senhor. Porque o pecado é algo espiritual. Não é algo que a gente vence com as nossas próprias forças.
Amazias não pensou assim. Ele pensou que ele poderia vencer o rei de Israel, que juntava ali 10 tribos. Só com a tribo de Judá. Se Deus estivesse com ele e fosse uma ordem de Deus, certamente eles venceriam. Mas não há nenhum relato disso neste capítulo, de que Deus o ordenou que ele fosse ter com o rei de Israel. Muito pelo contrário. Ali Deus não agiu naquele momento, porque aqueles reis estavam colhendo frutos do que eles mesmos plantavam. Ali, o rei Joás também era um rei mau, não andava segundo os caminhos do Senhor. Ele destruiu o exército de Amazias, levou tudo que tinha, todos os tesouros para Israel. E a arrogância, a ganância ali de Amazias, querendo fazer aquilo que o rei de Israel nem tinha provocado ele, não havia nenhuma contenda entre os dois. Mas sabe, a necessidade ali de provar que é melhor, a necessidade de provar para as pessoas, eu sou melhor, eu venci uma, vou vencer outra, vou vencer todas. E eu falando aqui de pecado, a gente vence um, começa a se desafiar, se achar, mas nós não temos que nos achar, nós temos que nos encontrar nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus. A palavra do Senhor também vai dizer lá em Efésios 10, que nós temos que lutar contra o mal, contra os pecados, usando a armadura de Deus, o capacete da justiça, a couraça. É assim que nós vencemos. O capacete da salvação, a couraça da justiça. Toda a armadura que está descrita em Efésios 6, a partir do versículo 10. É assim que nós vencemos os desafios. É assim que nós enfrentamos o inimigo. Não na força do nosso braço. E o principal é não desafiar aquilo que Deus não te orientou a desafiar. Quando nós, por conta própria, decidimos fazer coisas que não estão na vontade de Deus, colhemos as consequências disso. E aí, venceu uma batalha? Está se sentindo confiante? Parabéns. Mas respeita e cumpra a palavra do Senhor. Não entre em ciladas, não entre em roubadas, não entre em situações que ninguém te chamou, para não correr o risco de perder aquilo que você acabou de conquistar, para não correr o risco de se achar, mas ter a bênção e a unção de se encontrar na palavra e nos caminhos do Senhor. Fique com essa palavra no seu espírito. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados.